Salve alunos! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de Biologia com o professor Giordano. Estamos estudando os órgãos vegetais, que podem ser vegetativos ou de reprodução. Já vimos raiz, caule e folha e nessa aula veremos um órgão de reprodução, a flor. Veremos as suas partes ou verticilos, a função de cada verticilo e veremos como ocorre a reprodução nas angiospermas. Portanto, quer entender esse assunto? Bora lá, vem comigo! Nós já estudamos nas aulas de botânica que as plantas, ao contrário das algas, têm órgãos diferenciados, ou seja, o corpo de uma planta apresenta regiões diferenciadas com funções específicas. Tudo bem? E esses órgãos podem ser vegetativos e reprodutivos. Vegetativos são os órgãos permanentes, que mantêm as funções básicas, as funções permanentes de uma planta. São raiz, caule e folha, já vimos isso em outro momento. Esses órgãos estão presentes em todas as plantas. Toda planta tem raiz, caule e folha. Tudo bem que lá na briófita a gente chama de rizoide, cauloide e filóide por conta da ausência de vasos de condução. Mas as plantas também têm órgãos reprodutivos, que são os órgãos que permitem a reprodução, seja sexuada ou assexuada, e que aparecem em algum momento do ciclo da planta. Ok, gente? Vimos que criptógamas têm anterídeo, arquegônio, esporângio, são órgãos de reprodução sexuada e assexuada. Mas o nosso foco nesse assunto são os órgãos reprodutivos das fanerógamas. Lembrando que fanerógama é gímino e ângio. A gímino tem, além de raiz, caule e folha, tem a semente e o estróbilo. Já vimos isso na aula sobre gimnospermas. O nosso foco aqui são os órgãos reprodutivos das angiospermas, o grupo mais abundante e mais bem sucedido. Veremos então flor, fruto e semente. A flor é o órgão de reprodução das angiospermas formado por folhas modificadas que vão se inserir num ápice caulinar. Tá? Então, as partes de uma flor que vão estar inseridas numa ponta de um ramo caulinar, tudo bem? São folhas modificadas, adaptadas à reprodução. Então, a função da flor é permitir a reprodução, é permitir a fecundação. E nós veremos como ocorre esse processo ainda nessa aula. Tudo bem? Então, bora entender quais são as partes de uma flor. Nem toda flor vai ter essa aparência típica, com pétala, sépala, bem visíveis e bem fáceis de você perceber. A flor das angiospermas pode ser típica assim, ou ela pode ser mais discreta. Mas uma coisa importante você entender: toda angiosperma tem flor, fruto e semente. Mesmo que não seja uma flor tão evidente, tão cheirosa, com tanto produto atrativo. Mas a gente vai usar como exemplo uma flor típica, tudo bem? E a flor tem algumas partes importantes e algumas partes que se repetem muitas vezes. Portanto, eu vou chamar cada conjunto de partes iguais de uma flor verticilo. Um verticilo floral é um conjunto de partes que se repetem. É como se fossem andares de um edifício, eles estão dispostos numa ordem. Eu vou começar com o verticilo mais básico, o inferior, não por conta da função, mas porque ele fica na parte mais próxima do caule. Tudo bem? Os verticilos são cálice e corola, ambos de proteção e atração, e os realmente reprodutivos, androcelo e ginecelo. Começando com o cálice. O cálice é um conjunto de sépalas. Lembrando que o cálice é um verticilo e as partes que se repetem são chamadas de sépalas. As sépalas são essas folhazinhas modificadas que ficam embaixo das pétalas, cuja função é basicamente proteção. Elas protegem esse órgão importante que é a flor. Em algumas plantas você vai ter a sépala também com função de atração, mas a função básica dela é a proteção, tá bom? Você nem muitas vezes percebe que ela faz parte da flor. Embaixo da pétala tem órgãozinhos verdinhos, parecem folhas pequenininhas, elas são as sépalas, formando o cálice. O segundo verticilo floral é chamado de corola. Corola vem da palavra, ou significa coroa, é como se fosse a parte mais vistosa, a parte mais linda da flor. E justamente essa corola é formada pelo conjunto de pétalas, que são essas folhas modificadas, normalmente atrativas, coloridas. Portanto, a função das pétalas
aquela que você arranca, mal me quer e bem me quer, é de atrair algum agente de polinização. Nem sempre a pétala vai ter essa capacidade de atração, mas a função básica dela é permitir a atração de algum agente. E para isso elas podem ter muitas vezes sinais indicativos para alguns animais. Sinais que nós muitas vezes não vemos, são indicativos muitas vezes na forma de radiação ultravioleta que as abelhas e outros insetos percebem. A função básica então é a atração, para que algum animal venha aqui e transporte o pólen, permitindo a reprodução sexual. O conjunto cálice e corola é chamado de perianto, tá bom? Peri quer dizer em volta, anto quer dizer flor, então fica em volta da parte de reprodução da flor, tá? Quando cálice e corola são iguais, ou seja, quando pétalas e sépalas são iguais, a gente vai chamar isso de perigônio, e essas partes, como no lírio, são chamadas de tépalas. Tudo bem? Sépalas e pétalas iguais são tépalas. Às vezes a flor pode ter ausência de um desses verticilos, tá? Pode ter ausência do cálice, ausência da corola. Eu vou chamar de flor monoclamídia, mas a flor completa vai ter cálice e corola, sejam iguais ou diferentes. Até aqui, tudo bem? Vamos lá. Chegamos ao terceiro verticilo, que é chamado de androceu. Andro significa masculino. Andrologista é o médico que cuida das partes específicas do homem, da reprodução masculina, dos órgãos de reprodução do homem, específico para o homem. Andros, portanto, indica a parte masculina da flor. O androceu é o conjunto de pequenos órgãos chamados de estames, que eu coloquei para você aqui. O estame, ele tem como função principal a produção do pólen. O pólen, você já estudou na parte de reprodução de fanerógamas, ele é o gametófito masculino. E ele vai se desenvolver a partir de um esporo que germina aqui nessa região e depois vai produzir os gametas masculinos. Tudo bem? Veremos isso daqui a pouquinho também, um pouco mais adiante. Mas entenda que o estame é o órgão masculino que vai produzir o pólen, o gametófito masculino. E o estame é dividido em um filete, que é o cabinho, e duas bolsas chamadas de anteras, onde ficam as tecas, onde ficam os esporângios, tá? E a conexão entre as duas é chamada de conectivo. Beleza? Brilhante, né? Portanto, estames e o conjunto deles eu vou chamar de androceu. Tudo bem? Daqui sai o grão de pólen que vai ter que ser transportado até a parte feminina. E o último versículo é chamado de gineceu. Gineco significa mulher, daí vem a palavra ginecologista, o médico da mulher. Então, gineceu é a parte feminina. Ele é formado pelo carpelo, ou conjunto de carpelos. Tem flor que vai ter apenas um carpelo e tem flores que vai ter muitos carpelos. Esse carpelo é a parte onde se produz o óvulo, é onde vai haver a formação do gametófito feminino, ok? O saco do embrião. É lá que está o gameta feminino, a osfera, é lá que ocorre a fecundação e a partir disso se forma o fruto e a semente, tá bom? Portanto, o conjunto desses dois órgãos atuando permite a formação do fruto e da semente. E esses dois verticilos aqui protegem e ajudam a polinização a acontecer. É por isso que eu vou dizer que tudo contribui para a reprodução, tá bom? Beleza? O gineceu é formado pelos carpelos, às vezes um carpelo só, e o carpelo ou pistilo, é um nome mais antigo, é formado por algumas regiões. A boquinha, pensa nele como uma garrafa, que inicialmente não é oca, tá? Mas uma garrafinha, um vaso, que vai ter aqui, ó, estigma, é a aberturinha, estilete, o pescocinho desse vaso, e a base desse vaso é chamada de ovário. É a partir daqui que o fruto vai se formar, tá? Dentro do ovário você vai ter um rudimento chamado óvulo. O óvulo, ele não é o gameta, ele é o esporângio que vai formar esporos que vão germinar formando o gametófito feminino, que vai formar o gameta, que é a osfera dentro do saco do embrião. Portanto, olha só, esse processo de fecundação permite que o óvulo forme a semente e que o ovário forme o fruto. Esses detalhes do processo de fecundação veremos na aula seguinte. Tudo bem? Então, quanto aos verticilos, entenda que uma flor completa tem os 4 verticilos,
mas nem sempre isso acontece. Tem flores com verticilos a menos, são flores incompletas. A maioria das flores tem todos eles, mas isso pode variar bastante. A classificação sobre inserção dos verticilos, fusão ou não de segmentos, isso é um detalhe para uma outra aula, um outro momento. Uma coisa importante de citar para poder terminar essa aula é que quando a flor tem os dois verticilos de reprodução, ela é chamada de monóclina. Por que mono se ela tem os dois? Mas são os dois em uma flor só. E 70% das flores são monóclinas. Quando a flor tem apenas gineceu ou só androceu, eu vou chamar de flor unissexuada ou díclina, porque eu tenho dois tipos de flor. Quando a planta tem flores monóclinas, ela é hermafrodita. Quando a planta tem no mesmo corpo flores díclinas, masculina e feminina, separadas na mesma planta, eu vou chamar de planta monóica. Quando a planta tem apenas só a flor unissexuada masculina e outra planta da mesma espécie vai ter só a flor feminina, eu vou dizer que essa espécie ela é dioica. Tudo bem? Beleza? Mas o básico são os 4 verticilos e as suas partes. Gente, tudo bem até aqui? Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula, a parte 2 sobre a flor. Valeu?